Vou tirar minha máscara e espero que o computador de vocês tenha um antivírus. Olá pessoal, meu nome é Rafael Vinícius e eu falo de Araguari, Minas Gerais. Eu vou usar esse vídeo aqui como um depoimento pessoal de experiência completamente individual mesmo. Nada de parecer que seja alguma coisa parecida com aula, nada desse tipo. Eu quero falar sobre a criança interior. A criança interior, eu tive contato com esse termo através da análise junguiana, que eu fazia com uma psicóloga, a Tânia Lima, de Fala de Araguari. Então, às vezes, outras pessoas que também faz algum tipo de análise, ou também que tenha contato com fontes que sejam de autoconhecimento, pode entender um pouquinho a respeito dessa palavra, criança interior, né? E realmente é uma coisa que a gente carrega dentro do peito sem saber que faz parte da gente. Quando a gente toma consciência e consegue diferenciar um pouquinho o que seria essa consciência da criança e o que seria a consciência nossa de adulto, que é a maturidade, e além disso, outra consciência que é a divina, que é o que a gente é de fato, que é o nosso ser, que é a nossa essência. Mas a gente fica tão envolvidos nesse jogo da mente entre alguns arquétipos, não só da criança, não só de adulto, mas vários outros arquétipos, né? Que é dentro da linha junguiana, que às vezes outras informações, outras fontes também falam a respeito disso, que é o inconsciente coletivo, né? Mas tudo com origem junguiana. E eu ficava conversando com a minha terapeuta, falando a respeito de emoções, né, sentimentos, quando você tem raiva de uma coisa e aquilo você não pode ser resolvido, aquela raiva que faz mal para você, mas é uma emoção, como lidar com aquela emoção, que você já tem um padrão estabelecido, que você sente raivinhas de algumas coisas que você não pode mudar, mas essa raivinha faz mal para você, te envenena por dentro, então faz mal só para você sentir raiva de qualquer coisa. E não só raiva, como outras coisas também, como alguns sentimentos que a gente não gosta de sentir, né? Como medo, sensação de fracasso, sensação de baixa autoestima, vários sentimentos que passam pela vida da gente e a gente, como templo sagrado, tem a missão de acolher. Mas muitas vezes a gente fica muito incomodado com aquilo de uma maneira que faz muito mal. E o que a gente às vezes mais faz mal também é se segurar uma emoção com medo. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de sentir medo. Tem gente que tem medo de explodir e sentir raiva. Ou sentiu muito medo, tem raiva do medo. São várias composições, né, que pode acontecer para você ter essa sutileza de diferenciar e saber que aquilo tudo que está pirando o seu cabeção, o seu corpo, que é a raiva, ela dá uma energia doida, né? Não é você, mas sim uma emoção. Tem um poema que é de Nero, é um poema muito bonito, chama Casa das Emoções. Fala sobre as emoções passarem por nós como se fosse nós uma hospedaria e as emoções os hóspedes, né? Que a gente não pode reclamar, a gente tem que acolher a todos, independente se seja uma raiva, uma tristeza, né? É uma alegria, todo mundo gosta de sentir alegria, mas é muito cansativo pro corpo ter alegria e felicidade o tempo inteiro, né? É como se a gente fosse viver gozando o tempo inteiro, né? É muito desgastante pro corpo isso. Geralmente quem vive nessa intensidade também tem um desgaste maior do corpo. Então o ideal é viver na paz. Mas a gente está falando sobre a criança interior. E eu via que às vezes eu ia fazer alguma coisa e de repente tinha uma sensação ou uma voz na minha cabeça que falava assim: não, isso não vai dar certo. Não, isso não é desse jeito. Como se fosse uma voz de sabedoria, ou uma voz até intuitiva, vamos dizer assim, e na verdade era a criança com medo. E isso para identificar, gente, é uma coisa que tem que ter uma certa sensibilidade, mas um certo silêncio mental também. Porque senão a voz que está gritando lá dentro, você acha que é você. Você acha que é um comando da sua mente para você executar aquilo. E o corpo corresponde
instantaneamente com todo o repertório emocional, hormonal, né? Seja hormônio bom ou seja hormônio que às vezes te deixa ansioso e tudo. Eu acredito que a chave do nosso equilíbrio de paz seja esse equilíbrio hormonal, que é a paz, que não é nem o excesso, nem a tristeza, nem a alegria, é uma coisa mais em paz. Mas para ter essa paz, a gente tem que ter muita aceitação dos fatos que estão na gente. A gente está tudo em processo de aceitação. E aí eu falava, gente, essa é a minha criança interior. A minha criança não é assim, a gente tem essa imagem da figura como criança, como a gente imagina que está conversando com uma criança e tudo. E a gente às vezes não tem, eu não tenho paciência nenhuma com criança, velho. Sabe, assim, eu não tenho, eu tenho que aprender. Eu tô tendo a oportunidade agora que eu tenho com uma criança pequena, que é meu sobrinho, que tem essa oportunidade de aprender. E assim, se às vezes vai alguém fazer mudar de ideia, porque a gente aprende a amar, né? E é muito bom, enfim. Mas a criança interior nossa pode estar em algumas entrelinhas de aspectos repetitivos diante de alguma situação que na verdade é um medo do confronto, mas que talvez seja essa criança que está insegura sobre aquela situação nova, ou repetindo um processo que é de comportamento que pode ser por autodefesa, por autoproteção. E isso é falta de maturidade da nossa parte. E aí eu descobri onde é que está a criança. Então fica aqui a reflexão de um processo pessoal que eu estou passando, desenvolvendo, né, que eu espero que algumas pessoas também estejam nesse processo. E quando a gente fala criança, é claro que a gente faz meditação, a Lois Lane, que é uma americana, acho que é esse o nome mesmo, tem umas meditações muito boas sobre a criança interior, tem várias linhas de pensamento que falam sobre a criança interior, mas a gente sempre imagina ela como um aspecto de criança e de que com medo. Mas a gente às vezes não percebe onde está a fala dela no nosso padrão mental de carência, de falta de proteção, de medo mesmo. E tá, de repente, às vezes, onde é que a gente acha que pode ser uma intuição, pode ser um raciocínio lógico, pode ser um pensamento de comando do meu cérebro, assim, como a gente acha que era mais maduro, que é uma análise muito complexa que ele fez, e na verdade não. É uma reação da criança interior diante de uma situação novidade, ou diante, às vezes, de uma própria rotina que já virou um padrão da pessoa. Fica a reflexão, gente. É uma coisa interessante. Grande abraço para vocês e até mais. Ah, e comenta também aqui embaixo se vocês já ouviram falar esse termo, se de repente é uma coisa novidade para você, que possa a gente falar mais, né? Eu tô aí, na experiência do mundo, fugindo do Covid, nessa pandemia e aprendendo muito. E tentando também exercer, porque sabedoria sem a prática é só uma informação, né? Um grande abraço para vocês, até mais. Como é que para isso aqui, gente? Ah, é do outro lado.